Podcast Jovem Total, um podcast totalmente jovem. Jornalismo político e os bastidores do poder. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Jovem Total, um podcast totalmente jovem. E eis aqui vos fala o apresentador Ian Vitor, o podcast aqui para os canais do YouTube e no Spotify. Aliás, quem é novato deste podcast, seja muito bem-vindo, você, telespectador que está acompanhando no YouTube, e também você, querido ouvinte, que está ouvindo no Spotify. É uma alegria você estar acompanhando e também sendo minha audiência. E você que é veterano, acompanha meu trabalho, né? Desde o início do podcast, seja muito bem-vindo também. Lembra do episódio anterior? Se você não assistiu o episódio anterior, já está disponível no YouTube e no Spotify, que é uma introdução de uma nova série, né? Uma trilogia. Vai ser exatamente 3 episódios apenas, este é o primeiro. Irei falar a respeito dos bastidores do poder. Essa trilogia nos bastidores do poder, irei falar a respeito do jornalismo político. Você poderia assistir, se você não assistiu, eu recomendo. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, você que está acompanhando no YouTube. Se você está ouvindo no Spotify, é só digitar Jovem Total e vai aparecer lá a introdução à série Nos Bastidores do Poder. Então, você vai entender do porquê que eu tive a ideia de fazer uma trilogia sobre falando do jornalismo político, ok? Bom, agora nós iremos entender o jornalismo político e os bastidores do poder. Aliás, ano passado eu tive uma oficina, né, uma aula que vale horas complementares, uma aula do curso de Comunicação Social e Jornalismo, e a oficina era sobre cobertura política. E o apresentador dessa aula, quem deu aula foi o jornalista Gabriel Bus, repórter do Poder 360, que é um jornal digital. Aliás, eu mencionei o mesmo jornal no episódio passado, tá? E recomendo o Poder 360, que, aliás, é um jornal que tem muitas informações, né? Precisas, infográficos, o número de partidos, vitórias, derrotas, enfim. Eu recomendo. Bom, voltando sobre a aula que eu tive de cobertura política, e a aula foi sensacional, né? Falou sobre as emoções e os acontecimentos nos bastidores do poder. Ou seja, em Brasília, os bastidores na Câmara e no Senado Federal. Não só no Congresso Nacional, como também no Supremo Tribunal Federal, no Tribunal Regional Eleitoral e por aí vai, né? E, aliás, nós pensamos que o jornalismo político fica centralizado em Brasília. Não somente em Brasília, como também você pode acompanhar o jornalismo político nas outras capitais do país e até municípios do interior do país, né? E a aula do Gabriel Bus foi sensacional. Eu tenho aqui muitas anotações que eu fiz durante a aula e eu quero compartilhar com vocês nesses 3 episódios, tudo bem? O Gabriel Bus, ele trouxe dicas básicas de como apurar um jornal e também como acompanhar as notícias do dia a dia, né? As notícias sobre votações,
na Câmara e no Senado, análises de outros jornalistas e também falas de ministros do STF, Tribunal Regional Eleitoral e etc. A primeira dica básica sobre não só como estudante de comunicação social, se tem alguém aqui ouvindo no Spotify ou assistindo no YouTube, se é estudante de jornalismo, comunicação social, ou se não é nenhum desses cursos, mas se interessa muito em jornalismo político, a primeira dica básica que o repórter Gabriel deu para nós, eu, sujeito, estudantes, né? A primeira dica que ele deu foi o seguinte: lê jornais todo dia. Ou seja, leia um, um jornal digital como o Poder 360, G1, CNN, Revista Oeste, Gazeta do Povo, Jornal O Globo, Folha de São Paulo, qualquer jornal, para você ficar ligado e sintonizado sobre o jornalismo político. Não só ler jornais, como também assistir canais de jornalistas, né, que tem canais independentes. Eu vou até compartilhar para vocês alguns exemplos de jornais para vocês quiserem seguir ou se quiserem assinar e tudo mais, né? Tem um canal aqui que eu assisto todo dia, o Alexandre Garcia. Vou até compartilhar um trecho para vocês, tá? Compartilhar aqui o trecho, pegar aqui esse vídeo aqui. Vocês estão ouvindo? Eu acho que eu compartilhei. O som. Peraí, pô. Olá, minha amiga, meu Aí, amigo. deixa eu... Nosso encontro nesta terça-feira, dia Aí, ó. 22 de outubro, dia do enólogo. Enólogo é aquela pessoa que tem a técnica e a ciência de fazer o vinho, de juntar as castas. Quem acompanha o jornalista Alexandre Garcia, no início dos vídeos dele, ele traz curiosidades sobre festas. Todo dia ele menciona, olha, aconteceu no dia tal um evento histórico, um aniversário de uma pessoa, uma memória, uma personalidade, né, famosa. Muito interessante quando ele inicia os vídeos dele, é muito massa. Aliás, vou até passar alguns minutos para a questão das notícias de Brasília. Espera aí, aqui, vamos ver. Piloto brasileiro que, Espera ele voltar. Pronto. no Dia Mundial do Paraquedismo, do paraquedas, do paraquedista, o paraquedas salvou a vida de um piloto brasileiro que comandava um F-5 Mike, perto lá da base de Parnamirim, a base do trampolim da vitória da Segunda Guerra Mundial. O avião ele conseguiu rumar o avião para uma área desabitada, o avião caiu lá, ele se ejetou e o paraquedas salvou. Chegou ileso no chão, foi levado para exames no hospital, mas nada aconteceu. Perdemos um caça. É um caça importante, mas é de uma safra que já é cinquentenária. Foram comprados dos americanos, eu acho que é Lockheed, nos anos 70. Claro que está modernizado, né? Uma aviônica com detecção, com sistema de camuflagem, tudo isso, né? É um excelente avião, né? Temos agora 51, perdemos uma pena. E temos aí os Gripen, né? 36 compramos, agora o Departamento de Justiça dos Estados Unidos pediu para a Saab, fabricante, dar informações sobre a transação, porque a Operação Zelotes investigou propina, né, envolvendo o filho de Lula e tal. O ministro Lewandowski mandou arquivar tudo. E aqui não se fala mais nisso, mas lá nos Estados Unidos querem saber se aconteceu alguma coisa, porque afinal acho que a Boeing estava nessa concorrência, assim como acho que a Dassault francesa também estava nessa concorrência. Mas enfim, está decidido pelo Gripen, já chegaram alguns aqui. Transferência de tecnologia, isso é muito importante. A tecnologia da aviônica é a mais importante de todas. E o Gripen é um avião bem
Aqui ele fala sobre a questão de um avião da FAB, né, que caiu numa cidade lá do Rio Grande do Norte. E daí um piloto clicou em ejetar e conseguiu se salvar, né? Clicou em ejetar e soltou o paraquedas. Percebe-se, né, que ele no início do vídeo ele todo dia ele fala de uma data comemorativa que ocorreu nesse dia, curiosidades do mundo a respeito e também traz várias notícias, né, como ele mencionou do avião da FAB caiu e o piloto conseguiu salvar. Daí, se quiser, ó, o título: Brasil avisou russos, mas não Dilma. Aquela questão dos aviões, né? E também o contexto sobre o presidente Lula ter tombado, né? Machucou a cabeça e ele não pôde participar da reunião dos BRICS na Rússia, né? E quem foi no lugar dele foi o ministro das Relações Internacionais, né? O Mauro Vieira, né? Também eu poderia falar da Gazeta do Povo, ou seja, ler jornais, assistir todo dia. Você tem canais no YouTube, ó. Gazeta do Povo, o jornal O Antagonista aqui no Instagram. Você já deve ter ouvido falar do jornal O Antagonista, né? O apresentador Felipe Moura Brasil. Também compartilha trechos, né? Trechos de entrevista, também esse jornal antagonista, eles gostam de fazer umas sátiras, né? Umas sátiras, ironias, né? Para o jornalista. Eu vou compartilhar aqui para vocês um vídeo. O antagonista. A mente, como o corpo, só se fortalece no desconforto. Procure-o. Vá atrás dele. A mente sedentária, como o corpo sedentário, adoece. Tire a sua da zona de conforto. Exercite-a fora dela. A mente também precisa levantar peso, fazer trilha, correr na orla, nadar no mar. As pessoas que mais se desperdiçam são as que abandonam a mente na adolescência, apegada a ideias tolas e frases feitas da patota, como um corpo restrito a fast food. Desapegue-se. Ninguém amadurece condutas sem Essa é a propaganda do jornal, né? tratado de Anunciando, olha. pensamentos. As bolhas virtuais. Aí você tem o Felipe Moura Brasil, né? O jornalista. Tá no ar? Que beleza! Assim que é bom. Essa é a nossa primeira live hora extra, exclusiva para assinantes do Antagonista e Cruzoé. Duda Teixeira, bem-vindo à primeira live hora extra. Uma honra estar aqui, Felipe. Que legal, hora extra, programa mais. Também fazem sátiras, ironias e até piadas aqui sobre as eleições de São Paulo, algumas notícias, né? Deixa eu ver esse vídeo aqui. Está encerrada a votação, vamos abrir o painel. Aí a notícia do dia 9 de outubro O sobre... colegiado decidiu. Está aprovado o parecer da PEC 8. Essa notícia é do dia 9 de outubro e eles compartilham alguns trechos, né, de reuniões da Câmara, do Senado. Aqui foi a notícia. Por 39 votos a 18, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda constitucional. Aqui nós, jornalistas, e também qualquer pessoa deve saber sobre a proposta de emenda constitucional, né? Que limita as decisões monocráticas individuais de ministros do Supremo Tribunal Federal. E aqui, vitória da oposição ao governo Lula. Aqui está a posição. Eu acho que na hora de digitar, eu acho que digitando rápido, né? Para lançar a notícia, apareceu oposição. Mas da oposição ao governo Lula, né? Aqui do dia 9 de outubro. Então, eles pegam alguns trechos e compartilham, né? É muito interessante, muito massa. Deixa eu ver aqui. A da Tabata Amaral.
Mas eu queria perguntar para você que está nos acompanhando: você conhece essa São Paulo que o Nunes está descrevendo? Você, eleitor, eleitora, está satisfeito? Porque eu não estou. Ele não responde e ainda diz que está a oitava maravilha. Respondam: a gente merece ou não merece mais? Porque eu acho que sim. E esse prefeito é pequeno. As crianças, Aqui, né, com esse atual prefeito. Nós perdemos as primeiras posições e agora as crianças, né, com esse atual prefeito. Nós perdemos as primeiras posições e agora... ainda algumas notícias do antagonista, tipo, eles pegam alguns trechos desse tipo, né? E alguns trechos de debates, ou até mesmo, olha, coisas inusitadas aqui, exemplo daqui do Pablo Marçal com o M, né? Muito interessante o jornal O Antagonista. Vou mostrar aqui para vocês o Poder 360 que eu mencionei, que, aliás, o Poder 360 é sensacional. O trabalho que eles fazem com infográficos, trazendo todas as informações detalhadamente, é muito massa, né? Ou seja, aqui, ó, saiba quantos votos cada partido teve para prefeito no primeiro turno de 2024. E aqui, ó, MDB é o partido que mais elege vereadores. Republicanos e PL tiveram os maiores aumentos nominais. Essa reportagem é do jornalista Jonathan Carter. Muito chique, né, o nome. E aqui, ó, mostra as informações dos partidos. Aqui, ó, a evolução de vereadores eleitos por partido, ó, PL, PT. Aí mostra os anos das eleições, né, municipais de cada ano, ó, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024, e as variações de 20 e 2024. Ó, MDB subiu 688 parlamentares, PP 516, PSD 851. União Brasil menos 106. PL, do partido do Jair Bolsonaro, 1.466. PT, 444. Ou seja, aqui, ó, todos os partidos políticos e cada dado sobre os anos, né, os 4 anos das eleições municipais de anos anteriores. Ou seja, recomendo o Poder 360. Traz a informação completa, com dados infográficos. Então, meus amigos, a primeira dica que eu disse foi ler jornais todo dia, né? Ficar ligado, sintonizado com as notícias. A segunda dica é checar a informação 1000 vezes. Muitas vezes, durante um programa, durante um jornal ao vivo, muita coisa pode acontecer. Falas de ministros do Supremo Tribunal Federal ou do governo federal ou estadual. Durante o jornal ao vivo, termina uma reunião do STF. Aí depois termina e tem as análises dos especialistas, dos jornalistas. E muitas vezes a informação ela pode vir em primeira mão. Enquanto acontece uma análise dos jornalistas, ao mesmo tempo ocorre uma nova informação vindo, né? Como no meio do jornal a gente chama de breaking news, né? Notícia urgente. É tipo aquela chamada CNN, breaking news, CNN, né? Ou até muitas vezes o jornal publica uma notícia e muitas vezes essa notícia não é verdadeira. Ou seja, muitas vezes eles pegam um trecho de 15 segundos de uma fala de um governador, presidente, vereador, e muitas vezes não, sempre acontece dessa notícia criar uma mentira, um boato. Ou seja, um discurso de 3 minutos compartilha um trecho de 15 segundos. Um vídeo de 15 segundos pode mudar muita coisa, né? Ou seja, pode criar um boato. E, aliás, criar um lead jornalístico
título de reportagem que não está de acordo com o discurso de 3 minutos, né? Então, como leitores, vocês são leitores. Todos nós somos leitores. E o objetivo do leitor é ler a notícia, óbvio, e também checar a informação, se é verídica ou não. Seja um texto de primeira página de jornal ou um vídeo, um corte de 15, 30 segundos, né? Para entender o contexto do que aquele presidente, o ministro está falando. Então, a primeira dica, ler jornais todo dia. Segundo, checar a informação 1000 vezes. Terceiro, adquirir conhecimento lendo outras coisas também. Aqui, todo jornalista, ele tem que ter ele tem que ser especializado em conhecimentos gerais. É claro que nós não somos assim. Tem jornalista que não é formado em economia, não sabe de economia, as políticas liberais, socialistas, libertárias, social-democrata. Ele só sabe do básico do básico. Daí, esse jornalista, ele entrevista especialistas, pesquisa sobre o assunto, né? Sobre, o socialismo, intervenção estatal. O Estado tem que ser ele tem que intervir na economia. Intervencionismo estatal é muito imposto, liberal, Estado mínimo, a favor da propriedade privada, também a respeito do número de impostos, diminuir imposto, e por aí vai, né? Ou seja, conhecimentos gerais, até mesmo da língua portuguesa, porque tem jornalista que confunde até as palavras. Exemplo, tem jornalista que escreve osso com C cedilha. Eu já vi reportagem que o jornalista botou viagem com J e não com G. Entendeu? Tem uns que colocam uma notícia assim, uma menina de 5 anos foi enforcado pelo pai usando um cinto. Enforcamento ou estrangulamento? Porque enforcamento é como se, vou colocar essa moça na forca, enrolar o pescoço e puxar a corda e morre enforcada. Estrangulada é pegar um objeto, colocar no pescoço e estrangular, e sufocar. Entendeu? Eu já vi reportagem que o pessoal, em vez de falar estrangulamento, coloca enforcamento. A diferença entre essas duas palavras. A diferença entre se enforcar e se estrangular. Então, adquirir conhecimento lendo outras coisas também. Eu adquiro conhecimento, né? Eu faço algumas pesquisas aleatórias, né? O bom de ser aleatório é de ser curioso e adquirir conhecimento. Então, eu pesquiso alguns assuntos relevantes da política, da economia. Eu até sigo no Instagram e no Facebook pastores, economistas, contadores, advogados, vários assuntos que eles compartilham para nós e eu, como um telespectador, adquirindo conhecimento, anotando, pesquisando mais a fundo, né? Lembrando que adquirir conhecimento é através de fontes primárias. Aliás, vou mencionar isso sobre fontes jornalísticas no próximo vídeo, tá? Outra dica que o Gabriel Buzz deu. Acalme-se o coração que eu vou colocar o cabo do computador para carregar, tá? Mas enquanto isso, você que está acompanhando pelo YouTube ou pelo Spotify, comente o que você achou do episódio,
compartilhe com seus amigos, tá bom? Compartilhe com seus amigos, você que está acompanhando pelo YouTube, você que está ouvindo pelo Spotify, você vai ficar ligado e sintonizado a respeito sobre esses assuntos. Envie para seu amigo que é estudante de jornalismo, comunicação social, ou você que não é de nenhuma dessas duas áreas, que não é dessas duas áreas, mas é muito massa para adquirir conhecimento. Então, outra dica que o Gabriel Buzz deu: aprender com seu erro e não deixar ele te desanimar. Nós, né, jornalistas, o futuro jornalistas, né, se Deus quiser, nós temos que aprender com os nossos erros, tipo erros de português, lembrar que devemos ser humildes, porque como jornalistas nós temos o papel de entrevistar as fontes, investigar e também de compartilhar as notícias a vocês. E também de, durante a reportagem, falar sobre um tal assunto que a gente não conhece, mas que nós pesquisamos sobre um tema específico. Né? Tipo, exemplo, eu vou falar um exemplo, claro. Durante há pouco tempo eu estudei sobre um movimento religioso, né? Um movimento religioso, né? Um movimento religioso chamado mormonismo. Então, se tiver alguns mormons, irmãos mormons estão acompanhando esse canal no YouTube ou no Spotify, sejam muito bem-vindos, né? E eu pesquisei. Claro, pessoal, como assim nunca ouvi falar deles? Eu já ouvi falar deles há pouco tempo. Quando eu era criança, eu nunca tinha ouvido falar de Santos dos Últimos Dias, nunca ouvi falar de Mormon, eu nunca. E lá em Vitória da Conquista, eu morava ao lado de um salão do reino das Testemunhas de Jeová. Daí, eu nunca ouvi falar sobre Mormon, sério. Perdoe, tá? Eu nunca ouvi falar dos Mormons, eu nunca vi um elder ou sister. Daí, ano passado, eu tive que pesquisar em fontes primárias, né? Tipo, a Igreja Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias, o site deles, né? Dos Santos dos Últimos Dias, ou Mormons. E também sites apologéticos, né? Conhecidos, CACP. Claro que esses sites, antes de eu pesquisar o site oficial da Igreja Jesus Cristo, primeiro eu fui acessar os sites apologéticos. Só que quase 70% do que era publicado sobre o mormonismo era mentira. Há poucas exceções que estavam corretas, mas em sua maioria era uma mentira. Ou seja, eu aprendi que, mesmo que porque eu tenho que pesquisar em fontes primárias, não secundárias, que aliás eu vou explicar isso no próximo vídeo, mas adiantando para vocês, que mesmo que eu tenho que aprender com meu erro, olha, Ian, você pesquisou em um site não oficial da igreja e você pesquisa em site crítico, né? A mesma coisa, eu falar de um assunto que eu conheço, eu pesquisei, e eu tenho que ser humilde. Tipo, eu falar sobre a Constituição. Olha, a Constituição Federal, o artigo tal, inciso tal, fala sobre os direitos fundamentais, né? Sobre a Constituição deve ser respeitada, a separação de poderes e tal, tal, tal. Aí, filósofo Montesquieu, eu explicando essas coisas e lembrando que eu não sou advogado, cientista político, filósofo, sociólogo, mas que eu tenho que ser humilde só
por eu não ter essa formação, mas por eu investigar esse assunto, por eu pesquisar fim esse assunto para uma entrevista, para adquirir um conhecimento geral, né, para aprender diariamente, e também respeitar o telespectador, o ouvinte que não tem um mero conhecimento sobre esse assunto. E também o jornalista explicar claramente, direto, para que o telespectador possa entender, né? Tem reportagens que o jornalista usa uma palavra difícil de pronunciar, que o leitor não consegue entender o que isso significa, né? É uma dica muito interessante do Gabriel Buzz, que temos que aprender com o erro e não deixar que ele te desanime, né? Deixa eu ver, tem mais? Não. Esse primeiro vídeo é sobre jornalismo político e nos bastidores do poder. Essas 4 dicas, vou repeti-las, 4 dicas básicas. 4 dicas básicas. Primeiro, ler jornais todo dia. Segundo, checar a informação 1000 vezes. Terceiro, adquirir conhecimento lendo outras coisas também. E 4, aprender com o seu erro e não deixar ele te desanimar. Com essas 4 dicas, você vai ser um grande jornalista político, ou até mesmo, se você não é jornalista, mas quer ser comentarista político, são 4 dicas importantes para que nós possamos obter sucesso, né, na nossa rotina diária, conversando com nossos amigos sobre política, economia e tudo mais. Muito obrigado pela sua audiência, meus queridos ouvintes e telespectadores. Muito grato a vocês. Se você conseguiu assistir até o fim desse vídeo, fique ligado que nos veremos nos próximos episódios. No segundo episódio da trilogia Nos Bastidores do Poder. De Manaus, Ian Vitor, um abraço. Nos veremos no próximo episódio.